Isso. Então, bom dia a todos, obrigado pela presença. Só vou fazer uma abertura novamente, Alexandre, só para explicar que nós temos 2 pontos de pauta hoje. O primeiro é esse acompanhamento do reservatório, e a segunda questão é sobre o novo equipamento de monitoramento de qualidade de água ali no Vitória Régio. Então, vamos começar já. Alessandro, a palavra é sua. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar aqui, como de praxe, a gente aqui da CBA traz os dados ali do reservatório, onde a gente tem o fechamento de ontem, né? Ele chegou a 822,88, que corresponde a 82,58% da sua capacidade armazenável, né? Uma vazão afluente de março foi, até a data de ontem, fechamento de ontem, de 30,08, onde o MLT de março é de 16,89. Então, os 30,08 corresponde a 178 do MLT. Considerando para o dia 12, né, as nossas novas previsões, elas remetem a uma vazão afluente em torno aí de seus 120% do MLT. Esses desde sexta-feira, né, nesses últimos sexta, sábado, domingo, esses últimos 3 dias, a gente teve uma precipitação muito alta ali na bacia do Itupararanga, o que fez com que realmente a gente tivesse essa afluência, né, de 30,08, acima da expectativa. Aqui a gente traz os níveis do reservatório para o mês de fevereiro, né, onde a gente começou com 822,80 e terminou com 822,88, né, teve uma elevação aí ao longo do mês. Aqui a gente vem para março, onde a gente vinha numa redução do nível do reservatório, e nesses últimos, né, desde aqui, ó, do dia 10 ao dia 12, a gente teve essa elevação de 822,88. A gente chegou no mínimo do dia 10, da sexta-feira, de 822,50, onde a gente estava naquela ação de reduzir o reservatório para poder fazer caixa. O que a gente vê que foi bastante, a gente teve sucesso nessa ação, tendo em vista que nesse final de semana a gente chegou, né, agora, se não me engano, a gente está com 91, 822,91. Então, isso aí deu um delta, né, de elevação do reservatório de 41 centímetros. E é importante a gente relatar aqui que no domingo, né, às 3 da manhã do domingo, a gente teve uma afluência de 96,71. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que a gestão do reservatório está sendo feita de forma responsável, considerando ali uma dos objetivos, das funções do reservatório, que é controle de cheia, onde a gente está conseguindo absorver essa vazão aí, por exemplo, houve uma vazão de 96,71 às 3 da manhã, que a gente conseguiu absorver e amenizar essa vazão para o leito do Rio Sorocaba, onde a gente continua com a vazão de 30 metros cúbicos ali de Sorocaba. Ou seja, essa vazão de 96,71 metros cúbicos não foi experimentada pela região, pelos municípios de Votorantim e Sorocaba. Novamente, a função do reservatório, aliada à sua gestão responsável, vem atingindo, né, vem satisfazendo essa função. Aqui a gente traz também uma outra visão das vazões, né, onde eu tenho a vazão no Rio Sorocaba, a vazão que é captada pelo SAI, a vazão defluente e a vazão afluente, né. Aqui para o mês de março, onde a gente viu aqui nos últimos 10 dias uma elevação, né, o fechamento do dia, né, do dia de ontem foi 74, mas tinha horários ali, isso aqui é uma média, né, mas a gente teve horários aí acima dos 90 metros cúbicos, conforme informado aqui anteriormente. Aqui a gente traz o que é a MLT mensal, né, desde 2019, então a gente vem realmente, ó, desde novembro, a gente já vem elevando esse MLT, dezembro ficou próximo da média, janeiro excedeu, foi para 150, fevereiro foi para 138,
Março a gente está considerando, até agora, a gente está em 78%. Mas, como eu disse, a gente tem nas nossas previsões uma expectativa de ficar em torno dos 120%. Aqui, aquele gráfico que de costume nas outras reuniões eu tenho trazido, né, que é onde ele mostra a defluência de Tupararanga, que é essa linha aqui de baixo, e eu tenho a vazão no Rio Sorocaba ali no ponto da Praça Lions, onde a gente mostra que, independente da vazão de Tupararanga, onde aqui ela estava com uma vazão de 2,5 nesse momento, aqui nessa área do gráfico a gente tinha reduzido para 18 metros cúbicos, a gente vê que, independente da variação da vazão defluente de Tupararanga, a gente tem alguns picos na vazão do Rio Sorocaba no ponto da Praça Lions, que a gente entende que é em função da chuva localizada nessa região e também dos outros afluentes, ali, dos outros contribuintes para o Rio Sorocaba, e que não é a vazão do defluente de Tupararanga. Aqui é essa mesma informação trazida para o mês de fevereiro, onde a gente tem alguns pontos, né, e considerando aqui, você vê que a vazão de Tupararanga, ela não tem uma variação, né, que justifique essa variação aqui no ponto da Praça Lions. E aqui, para o mês de março até o dia 13, onde nesse final de semana a gente teve verificações também de vazões elevadas ali na Praça na Praça Lions, com registro de alagamento, né? E aqui a gente até fez uma redução da defluência, tá? Para tentar contribuir para essa redução da vazão. Ninguém solicitou nada para a gente, mas a gente sempre vem acompanhando, aí a gente faz essa redução da defluência, mas a gente entende que a representatividade, o efeito dessa redução, ela não é suficiente para evitar esses pontos de alagamento ali na Praça Lions. Aqui o que a gente tem é uma previsão, né, dos próximos 3 dias de acumulado de chuva, para os próximos 5 e para os próximos 10, onde a gente vê nos próximos 3 um acumulado de 19,3, para os 5 acumulado de 20,5 e nos 10 um acumulado de 29. Então a gente vê aqui que os próximos 3 dias é que ainda serão de mais chuva, depois a gente tem a expectativa de reduzir, e o março ser, as duas últimas semanas de março, realmente ser mais seco, trazendo ali a MLT total do mês de março para mais perto aí dos 120% do que a dos 180% que a gente está agora. Aqui só uma visão ampliada aqui dos últimos 10 dias, e, como de praxe, é isso que eu trago para vocês. Eu fico aqui à disposição se tiver alguma dúvida. Vamos abrir, então, a palavra. A Viviane já levantou a mão. Viviane, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo, sim. Legal. Alex, eu queria saber hoje qual que é a vazão defluente. Nós estamos nos 30 metros cúbicos e se ainda está sendo usado o descarregador de fundo. Positivo para as duas perguntas. A gente está limitado em 30 metros cúbicos, e esses 30 metros cúbicos está sendo defluído pelo canal de produção e pelo descarregador de fundo. E qual que é a vazão de cada um? O descarregador de fundo estava em 2 metros cúbicos na última reunião, não era isso, se eu não me engano? Isso. E é esse o valor hoje? Não, a gente está ele em 6 metros cúbicos, o descarregador de fundo, e o complemento disso está pelo canal de adução, sempre limitado a 30. Tá, joia. Obrigada. Nada. Alguém mais teria alguma dúvida? Eu acho que a dúvida que fica, Alexandre, sempre é sobre esses volumes de chuva, né? Eu não lembro da previsão da semana passada, mas você lembra se ela se confirmou? Porque houve uma chuva bem forte na sexta-feira, né? Eu lembro, professor. Vamos lá. A gente sempre, para fazer a gestão do reservatório, a gente sempre acompanha aí a questão aí da previsão de precipitação, né? E essa previsão, ela é baseada em modelos,
nacionais e internacionais que são combinados e a gente tem tem uma previsão, né, uma previsão para uma semana, né, para 15 dias. O fato é que a gente tinha, sim, previsto um aumento de chuva para esse final de semana, mas a previsão falhou para menos. Ou seja, o que se materializou foi mais do que a gente estava previsto. E isso, todos os modelos indicavam uma chuva menos severa, era chuva fraca, né? Se aproximava a moderada ali, sabe? O fraco é de 0 a 15 milímetros, o moderado é de 15 a 25, se não me engano. Então, todas elas estavam em torno ali dos seus 10, dos seus 12, era chuva, um acumulado em 24 horas, que a gente considera fraca. No entanto, o que materializou, né, foi maior que isso. Todos os modelos que a gente vem acompanhando, nesse período úmido desse ano, em especial desse ano, eles têm errado para menos, né? Aí a gente não sabe se é uma questão ali de Laninha saindo para a entrada de El Niño, se isso atrapalhou um pouco os modelos, né? Mas o fato é que a CBA e todas as empresas que fazem gestão de usinas, elas são clientes desses modelos de previsão meteorológico. Nenhuma usina tem o seu próprio modelo, nenhuma empresa que faz gestão de energia tem o seu próprio modelo ali de previsão. O máximo que faz, e é o que a gente faz também, é pegar todos esses modelos e fazer um modelo combinado, né, entre eles e a partir daí tomar suas decisões ali de gestão, mas nenhuma empresa tem um modelo próprio de previsão ali de tempo, tá? Ok, não, entendo, né? Não dá para ter um modelo só para nós, específico de modelo climático, mas eu até fiz essa fala porque realmente a gente tem percebido nos outros modelos que a gente acompanha esse erro para menos, né? Uhum. Esse ano está chovendo acima do que a gente prevê, na maior parte das vezes. É por isso que eu perguntei da semana passada, porque eu não lembrava mesmo, não sabia se a gente estava dentro ou fora, né? Então a gente tem uma semana ainda mais, né? Quase um mês inteiro de março, mais uns 20 dias. Então a gente não pode deixar de pensar que pode ter outro episódio de chuva forte aí nesse período. Sim, o senhor tem razão, mas assim, o que a gente vê? Nas previsões que a gente que a gente tinha, né, da semana passada, a gente vinha com um pico de chuva na sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado, domingo e segunda. A gente via uma onda de chuva ali. Mas, como eu disse, ela era chuva fraca, né? Para os próximos dias, a gente não vê nenhum pico, não aparece, até então, na previsão de amanhã ela pode aparecer, mas na previsão dos últimos 4 dias, a gente não vê nenhum pico a partir de amanhã. Então, a gente vê realmente uma recuada de precipitação, a gente não vê esse pico. O que acontece? Se na previsão de hoje à tarde a gente identificar um pico, a gente vai acompanhando, né? Porque é a primeira vez que apareceu aquela informação. A gente vem acompanhando nas próximas previsões para ver se esse pico continua aparecendo como previsto, se ele aumenta, se ele diminui, a gente faz essa avaliação. Mas o que a gente tem para os próximos 17 dias aí de março? É realmente um recuo de precipitação, deve ser um final de um pouco mais seco, né? Veio essa onda agora de chuvas e depois vai ali um pouco mais seco e dá uma recuada. Aí o reservatório a gente volta para fazer uma caixa, né, nesse reservatório para poder fazer a gestão aí, esperando as chuvas tanto essa chuva que tem de março, quanto as chuvas aí de abril. Muito obrigado, Alessandro. Eu tenho mais 2 pessoas pedindo a palavra, o Luciano e a Viviane. Luciano, por favor. Oi, bom dia. Obrigado, André. Bom dia, Alexandre e os demais. Alessandro, né? Alexandro, eu sou Alessandro. Olha só. Aos demais também. Desculpa, eu vou perguntar uma coisa, mas você já explicou isso, só para ficar mais claro.
A defluência agora, como a gente já está com o rio e esses picos de chuva que você vê que o rio transborda, né, e vem água de todo quanto é canto, realmente, né, muito mais do que da própria represa, essa defluência poderia ser bem diminuída, né? Porque a gente nota que ela baixou bem do que ela já chegou, como você também explicou graficamente aí, e visualmente lá a gente já percebe isso. Mas não seria a possibilidade justamente já de começar a fazer esse caixa, igual você comentou agora, e para poder dar um respiro, porque ainda vem esses picos de chuva aí, qualquer chuvinha pelo solo está encharcado, uma gota d'água ali já é o suficiente para fazer o estrago, não é verdade? Só isso, perguntando isso aí. Obrigado, viu? Luciano, mas acho que é muito boa a sua pergunta. Na verdade, manter a defluência em 30 é justamente para que a gente não tenha não contribua para um aumento de dano nas chuvas que vão ali acontecer a jusante do reservatório. Vou explicar por quê. E o que é fazer a caixa do reservatório? Fazer a caixa do reservatório é você reduzir o volume armazenado desse reservatório para que essas chuvas que vão chegar possam ficar no reservatório, né? Igual eu falei mais cedo aqui, né? A gente vinha fazendo essa caixa, vinha reduzindo o volume desse reservatório, e a gente recebeu essa onda, essa chuva, né? Esse grande volume de água que caiu na cabeceira do reservatório e elevou o seu nível. Ele elevou o seu nível num volume, numa cota que eu consegui absorver ela, né? Eu consegui reter essa água. Se eu não tivesse feito a defluência no seu volume aí que a gente fez, que está em conformidade com a regra operativa que foi aprovada nesse comitê, eu poderia ter vertimentos. Se eu tivesse um vertimento, se eu estivesse vertendo nesse final de semana, com certeza o Rio Sorocaba ia receber os 96,71 metros cúbicos de água que aconteceu de afluência às 3 da manhã no domingo. Então, assim, seria um impacto muito maior ali para a região de Votorantim e Sorocaba se a gente tivesse reduzido essa defluência. E aí, vamos lá, agora complementando, eu acho que agora respondendo a sua pergunta, a partir de agora, eu estou na cota 822,91, né? Eu estou a 1 metro de vertimento. Eu preciso continuar defluindo os 30 para que eu novamente consiga ter essa caixa. O reservatório é como um pulmão, ora ele está cheio, ora ele está vazio. O pulmão está cheio de ar, ora ele está vazio. Por que o pulmão esvazia o ar? Né? Para realmente ele ter a capacidade de absorver o próximo respiro que a gente vai ter. E o reservatório é a mesma coisa. Veio essa onda, o reservatório subiu na sua capacidade, né? Ele subiu ali, conseguiu armazenar esse volume de água, não soltou 97 metros cúbicos para a jusante dele, então ele fez a sua função de controle de cheia, de amortecimentos de cheia, mas agora ele precisa reduzir um pouco, precisa expirar para poder respirar quando vier essa nova carga de chuva, de água. Não sei se eu consegui explicar. Sim, sim. Não, tá certo. É que a gente olha por fora, né? Tem essa explicação, tem bastante lógica aí. Obrigado. E agora sim, que é isso, eu que agradeço a pergunta. Agora sim, só para terminar, o mais importante aqui, gente, é que a gente está respeitando a regra operativa. Não é uma coisa, é o Alexandre que está fazendo esse cálculo, não. É uma regra operativa que está aprovada aqui por esse comitê de forma precária, tá certo? Por isso que a gente se reúne aqui semanalmente para verificar os dados, mas o que a gente está vendo? É que ela está se fazendo, eficaz, eficiente nesse momento, né? E a regra ela tem 2 objetivos. Um deles é o que a gente está comprovando agora, que é o controle de cheias. Realmente a gente conseguiu amortizar essa cheia que estava aqui para o Rio Sorocaba, e a gente vê naquele gráfico que eu mostrei aqui, que não tem correlação com o que está se defluindo e com o que está com os eventos de alagamento no Rio Sorocaba. A gente vê isso, eu consigo comprovar isso com fatos e dados. E depois, entrando aí em abril, maio, até novembro, dezembro,
a regra operativa ela passa a exercer a função de controle de nível do reservatório para que ele possa ter seus usos múltiplos. Quais são os seus usos múltiplos? Acho que é sempre bom a gente lembrar. Abastecimento humano, abastecimento de animais, irrigação, lazer e, em quinta prioridade, vem a geração de energia. Né? Então, acho que é importante a gente dizer aqui da regra operativa que ela está funcionando sem a necessidade do comitê deliberar que vazão que a gente vai usar, então ela tá sendo eficaz para isso, e daqui a pouco a gente vê outro viés da regra, que realmente é o controle do nível do reservatório. Hein, Alessandro, só aproveitando, desculpa, e a de Cubatão lá, que ela estava bem cheia, né? Aquela represinha de Cubatão. Essa represa de Cubatão, a gente não responde por ela, que é uma represa da Votorantim Cimentos, né? Mas até onde a gente tem informação que ela está segura, não tem nenhum risco ali para essa barragem, não. Mas quem tem que responder por isso realmente é a AVC. Eu acho que teve algumas solicitações do Ministério Público, não sei, para esclarecimento. Acho que a AVC deve ter feito todos os esclarecimentos necessários aí. Perfeito. Obrigado. Não. Viviane, por favor. Se fosse um programa de televisão, eu tinha perdido a competição, porque a minha pergunta já foi respondida. Era isso, Alex. Na verdade, a gente tem feito os informativos aí com a ajuda de vocês, com as informações e tudo mais, mas parece que nunca é suficiente para esclarecer a população. As pessoas nos procuram aqui a toda hora, é WhatsApp, vem aqui na ONG para saber quando é que vai diminuir a defluência para a gente ter a represa mais cheia. É sempre essa a pergunta. Então, eu já estou com algumas informações que você passou aqui, qualquer dúvida aí a gente se fala ao longo da semana, mas é isso. As pessoas acham que a gente tem que fazer o caixa e deixar encher mais, né? E aí tem que deixar claro para a população a questão do controle de cheia, tudo. Mas era isso, eu ia perguntar exatamente o que você acabou de esclarecer aí. Obrigada. Nada que é isso. Viviane, eu acho que é importante esclarecer aí o pessoal a montante, que ela não vai encher muito mais que isso que está aí, não, porque a tendência é manter nesses 822 aí, e alguma coisa, né? Então... Isso convenceu o pessoal, viu, André? Eu sei, eu entendo, porque também me ligam aqui perguntando quando que a represa vai encher, mas tem que falar que não vai encher muito mais que isso, porque a gestão que está sendo feita é justamente para evitar a perda d'água, então vamos manter dessa maneira. Legal. Mas felizmente agora nós estamos com um problema bom, né? Como a gente já falou, a gente sofreu muito com falta d'água, agora pelo menos não é falta. Aí tem o outro lado, né, que são as enchentes, mas isso é outra conversa. Alexandre, não tem mais ninguém inscrito, então eu acho que a gente pode encerrar por hoje essa apresentação. Tem alguém da Fundação? Sou eu, André, Ana Paula. Oi, Ana Paula. Só perguntar se alguém teve problema no link de registro de presença. Caso tenha tido problema, que teve uma pessoa que teve, que é a Cecília, né? Colocar presença no chat com o nome e o nome da entidade. Obrigado. Eu não tive, viu? Eu entrei normal. Então, Eleusa, por favor. Não, André, só para... Eu estou pelo celular e eu não tive problema, não, viu? Para preencher o formulário. Foi super tranquilo, tá bom, pessoal? Tá bom. Obrigado, Eleusa. Então, Alessandro, obrigado novamente por trazer essas informações, né? Eu acho que a gente, até o final de março, pode continuar ainda com essas reuniões semanais, mas aí, conforme for diminuindo os períodos de chuva, a gente pode, de novo, alargar o prazo para quinzenal. Mas, por enquanto, a gente ainda vai manter semanal para terminar esse período mais pesado de chuva, né? Eu tenho um arquivo aqui meu pessoal e sempre março é o período que tem mais alagamento em Sorocaba. Eu sei que eu vou anotando, mas não é nada muito científico, é só porque quando eu vejo eu anoto.
É março e outubro, são os períodos onde a gente tem mais alagamento aqui em Sorocaba. Então vamos ter que passar esse período de março para ver se não teremos nenhum problema ainda na gestão da barragem. Mas aparentemente nossa forma de gestão, né, esse novo modelo de gestão está dando certo, né, está mantendo um reservatório com pouca instabilidade e com um volume de água mais constante. Vamos ver agora como ele vai se comportar na estiagem, né? Que é uma das preocupações. Quer falar alguma coisa, Alessandro? Não? Não. Estamos tranquilos aqui. E fica à Então tá disposição. bom. Então vamos passar para o segundo ponto da pauta, que é a apresentação da CETESB sobre a nova não é novo ponto, porque eu não lembro se já existia esse ponto, mas é um novo equipamento que foi colocado no ponto lá de monitoramento do Vitória Regia. Acho que é o Altivo que vai apresentar isso? Então tá aí, Altivo, tá? A palavra é sua, pode falar. Obrigado pela presença e pela disponibilidade. Bom dia a todos. Eu que agradeço aí a oportunidade de apresentar mais um trabalho aí que a CETESB está executando, né? Eu sou do setor de hidrologia da CETESB, né? E nós operamos a rede automática de monitoramento da qualidade das águas do estado de São Paulo, tá? Então, essa rede, ela começou lá no final dos anos 90, tá? Com um acordo aí com a Alemanha, a gente começou aí com 9 estações e focadas na bacia do Tietê, principalmente na região metropolitana, monitorando os principais mananciais, porque esse trabalho era decorrente do projeto de despoluição do Tietê à época, né? Essa rede ela vem crescendo aos poucos, vem, né, se modernizando, e hoje nós contamos com 19 estações, né? Sendo que uma das mais recentes, então, é essa estação agora que nós temos no Rio Sorocaba, lá na captação de água da ETA Vitória Regia, né? Essa estação ela foi instalada aí no final do ano passado, então a gente passou aí por um período de teste dos equipamentos e aferição, calibração. Então, nesse momento, a gente já está gerando dados aí válidos e úteis aí, a gente quer que eles sejam bastante úteis, né, para toda a comunidade aí de recursos hídricos. Eu vou mostrar para vocês, então, uma pequena apresentação que eu fiz, né, e a gente vai poder discutir, vou estar à disposição aí para responder dúvidas e tudo mais, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Muito bem. Todos estão visualizando aí? Sim, está aberto já. Então, vamos lá. Olha, Estação Automática de Monitoramento da Qualidade das Águas, Sorocaba, tá? Daí a gente tem uma imagem aérea, tá? Do Rio Sorocaba aqui. Aqui, não sei se dá para ver meu mouse aí, é a captação de água bruta, né? Para a ETA, tá? Essas instalações aqui são da ET S2, né? E a ETA fica bem mais afastada lá para o fundo, tá? Então, nós aproveitamos aqui a infraestrutura que nós já tínhamos, né, aqui dessa captação, e instalamos a nossa estação, tá certo? Então, essa é a primeira unidade de monitoramento contínuo da qualidade das águas na bacia do Rio Sorocaba, tá? Em Sorocaba estamos estreando aí. Então, só para localizar, eu acho que muitos de vocês aí já estão cansados de saber disso, mas só para situar, né? Em relação à barragem de Itupararanga e a nossa estação automática, tá? Então, a barragem de Itupararanga está por aqui, né? Então, daí o Rio Sorocaba vai atravessar aqui
as cidades de Votorantim, Sorocaba, né? E aí nós vamos estar aqui, então, já quando o rio está saindo da cidade de Sorocaba, que é onde a gente tem aquela nossa instalação. Deve dar aproximadamente uns 30 quilômetros de Talveg, tá? Essa passagem toda aqui entre a barragem e a nossa estação. Então, está aqui a estação. Ela é constituída por um container pequeno, tá? Nesse container fica abrigada toda a parte eletrônica, né? Então, lá dentro nós vamos ter um data logger, que é o equipamento responsável por receber os dados do medidor, armazenar e depois transmitir para a sede, tá? Aqui dá para a gente ver essa antena, essa é uma antena de celular para possibilitar a transmissão desses dados para a sede da CETESB em São Paulo, né? E a gente tem quadro elétrico, a gente tem uma mesa de apoio aqui dentro, temos também um lavatório para a gente fazer algum tipo de manutenção ali emergencial no nosso equipamento de medidor, fazer algum tipo de limpeza, né? E do lado de fora, o que nós vamos ver, então, na extremidade aqui daquela estrutura que eu mostrei de captação de água bruta, nós fixamos esse guincho manual, tá? Então, aqui dá para ver aqui que tem uma catraca, tá? E aqui, ó, a gente tem um cabo de aço que desce, né, até a água, e lá embaixo nós vamos ter o nosso equipamento medidor, que é uma sonda multiparâmetro, tá? Que eu vou mostrar logo a seguir o que é esse equipamento, tá certo? Então, o que nós temos aqui dá para a gente ver aqui o nosso guincho aqui ao fundo, né? Tá? E nós temos também aqui nessa estação um pluviômetro, tá? Não deu para ele aparecer aqui na foto, tá? Mas ele está logo aqui na frente do container também. Então, a gente acaba tendo aí uma informação interessante, né? Que é de chuva e qualidade. A grande vantagem, então, do monitoramento automático é que ele está monitorando lá o rio 24 horas, 7 dias da semana, né? Porque na CETESB, enquanto a gente não tinha essa estação automática, né, a gente até brincava, né? Assim, olha, ninguém sabe o que acontece à noite no rio, né? Porque ninguém vai à noite lá fazer a amostragem. Então, sempre todos os dados aí da rede básica, que é aquela rede manual em que se vai lá e coleta a amostra, né? Normalmente a cada 2 meses. Todos esses dados são de comportamento diurno, né? E agora com a estação automática a gente consegue ver aí todo o comportamento, tá? Em termos de qualidade, o que nós medimos? O oxigênio dissolvido, pH, temperatura da água, condutividade elétrica e turbidez, tá? E em termos de quantidade, a chuva, né? Então, quando a gente olha esses parâmetros de qualidade, alguém pode até pensar assim, pô, mas só isso? O pessoal só mede isso. Infelizmente, né, é só isso, mas felizmente são parâmetros básicos, mas fundamentais para você fazer um diagnóstico rápido de como está o rio, né, principalmente com relação ao oxigênio dissolvido. E quando você vê o comportamento dessas variáveis e interrelaciona a evolução delas, né, você consegue entender direitinho muita coisa que está acontecendo ali naquele rio, tá? E por que não determinamos mais? Os outros parâmetros que na atualidade é possível se determinar são parâmetros que ainda não têm uma metodologia bem definida de validação desses dados, né? Então, por exemplo, dá para medir sólidos suspensos? Dá, mas não é uma medida direta, né? É uma medida indireta em que você vai ler outra coisa e vai transformar por uma curva de correlação, você vai transformar naquela variável que você quer. Então, é algo que vai demandar
um estudo específico para esse local, né? Então, vai ser construída uma curva de correlação específica para o Rio Sorocaba nesse local. Então, é algo que exige bastante investimento, exige bastante tempo, né, se fazer, porque a gente vai ter que fazer inúmeras amostragens e levar para o laboratório e fazer leituras, então, determinações paralelas com o sensor automático e laboratório. Inúmeras. Aí, então, vai ter a possibilidade de você fazer essa curva de correlação, né, para estabelecer aí uma possível inferência direta, né? Então, vamos supor que, né, eu lendo lá em campo 100, alguma unidade, eu vou nessa curva de correlação e transformando para o dado de laboratório, esse valor é 70, por exemplo, né? E isso é algo bastante complexo, né? Fora a quantidade de amostras que você tem que fazer para se determinar essa curva, a gente ainda tem que verificar possível interferência em termos da qualidade da água na época de seca, na época de chuva, então talvez nós tenhamos que ter duas curvas, uma para cada período do ano. Então, é algo bastante complexo de se fazer. Agora, esses parâmetros que nós estamos medindo, não. São medições diretas, né, e bastante confiáveis, tá certo? Essas determinações, elas são feitas a cada 10 minutos, né? Então, nós temos aí uma massa de dados gigantesca, uma riqueza muito grande de informação da qualidade do rio, como a gente nunca antes teve, né? Então, essa é a grande vantagem do monitoramento automático. O equipamento que a gente usa lá para medir essa qualidade da água é esse aqui, ó, uma sonda multiparâmetro, né? Essa sonda, para quem não conhece, né, é um cilindro fino, deve ter aí uns 10 centímetros de diâmetro, tá? E de comprimento aqui deve dar uns 60 centímetros, então é um equipamento bastante compacto. E onde nós temos aqui na extremidade dele, nós temos esses cartuchos, esses cilindros, né? Em que cada cilindro desse é um parâmetro que está sendo determinado, tá? Então, são sensores, a construção dessa sonda, dos sensores, é bastante robusta para poder suportar esse monitoramento de longo prazo, né? Quer dizer, não é algo que você chega lá, põe na água, mede e tira, né? Nós vamos deixar essa sonda lá por longos períodos. Dá para ver aqui que o corpo desses sensores, por exemplo, é em titânio, né? E nós temos aqui um detalhe interessante, que aqui a gente tem essa pecinha aqui meio dourada, né? Onde na extremidade dela nós temos uma escova. Não sei se dá para vocês verem aqui umas cerdas, né? Então, como é que isso aqui funciona? Isso aqui é um grande auxiliar nosso para permitir que a gente possa fazer medições por mais tempo, sem ter que estar toda hora lá na estação limpando a sonda, né? Então, essas cerdas, elas giram aqui e limpam os sensores, tá? Com uma frequência determinada que a gente configura, tá? Normalmente a cada meia hora, ela vai dar uma volta aqui e vai limpar a extremidade desses sensores, porque a medição ela é feita nessas extremidades dos cilindros, né? Esse aqui é somente o corpo dele, né? Aqui a gente não tem medição, tá? Quando a gente coloca a sonda para operar, ela vai estar aqui, como está nessa figura da esquerda, ela vai estar com essa capa de proteção, né? Para evitar aí que qualquer resíduo mais graúdo, né, se choque aqui contra a sonda, se bem que a sonda, na verdade, ela não fica assim dessa forma na água, ela fica dentro de uma estrutura metálica flutuante, tá? Então, esse é outro aspecto interessante também, porque
a gente sabe que a qualidade da água se altera conforme a profundidade que você está medindo, né? Então, de forma que a gente padronize essa série histórica, nós vamos estar medindo sempre a uma mesma profundidade, graças a esse flutuante, tá? Que vai acompanhar as variações de nível do rio. Então, nós vamos estar sempre medindo aproximadamente aí 50, 60 centímetros de profundidade, que é a profundidade aí mais ou menos padrão, né, que a CETESB costuma mostrar também, tá certo? Esse equipamento, então, ele vai realizando essas medições, transfere os dados que ele registrou lá para o data logger, que eu falei que fica lá dentro do container, né? O pluviômetro, da mesma forma, vai mandando as suas medidas para lá, e aí a gente recebe na sede essa informação. Então, a inovação, como eu havia dito, né, é que a estação vai permitir um acompanhamento contínuo da qualidade das águas na captação da ETA Vitória Regia. Essa ETA ela abastece aí em torno de 100 mil pessoas, ou até mais, segundo o SAI, pode chegar a abastecer até, me parece que foi comentado, dependendo da situação das demais captações, né? Essa captação pode assumir uma importância maior e chegar a abastecer aí até em torno de 200 mil pessoas, além de propiciar uma melhor gestão da quantidade de água liberada pelo reservatório de cabeceira, que é o Itupararanga, né? Então, desculpe. Então, essa é uma ideia interessante, né? Que a gente espera que essa estação contribua com toda essa gestão, com toda essa discussão aí que eu vi que permeia, né, esse grupo, né? Que é uma preocupação para todo mundo. Então, quem sabe, né, analisando o histórico de dados dessa estação, vai se tendo uma ideia melhor para poder contribuir para essa gestão também, tá? E os dados também permitirão a melhor gestão dos recursos hídricos por parte do comitê, né? E também vai permitir ações de controle ambiental mais efetivas por parte da CETESB, né? Então, eventuais elevações de condutividade, por exemplo, podem mostrar alguma descarga de efluente irregular. Então, vai fazer com que a CETESB possa, né, também investigar o que esteja ocorrendo no rio, né? E fora outras questões, como auxiliar o próprio SAI, né, no gerenciamento da água bruta dele, que o SAI me parece que faz determinações a cada hora, né? Então, a gente vai firmar uma parceria, quer dizer, nós já temos uma parceria muito grande com o SAI, que nos apoiou desde o início, lá na implantação dessa estação, mas nós vamos ainda aprimorar essa parceria com o fornecimento desses dados aí em tempo integral ao SAI, tá? E, em breve, também, uma notícia boa aí para todo mundo, né? Nós estamos finalizando um sistema de gerenciamento dos dados dessa rede automática, que vai se chamar Qualiáguas. Esse Qualiáguas está sendo finalizado. Acreditamos aí que até o terceiro trimestre a gente tem esse sistema operando, e ele vai permitir um gerenciamento de toda essa massa gigantesca de dados que a gente tem de todas as estações, e a disponibilização na internet para todos os públicos, né? Então, a gente acha que isso vai facilitar bastante. Essa rede automática, então, que eu comentei, né, hoje conta com 19 unidades, né? Nós cobrimos as bacias do Alto e Médio Tietê, Piracicaba, Jundiaí, Paraíba do Sul e agora no Sorocaba, tá? Como eu disse, na região metropolitana, os principais mananciais são monitorados continuamente, né? A gente tem uma parceria forte aí com a Sabesp, né? A gente também
repassa esses dados à Sabesp, então é a mesma parceria que a gente quer ter aí com o SAI, tá? E o último ali era falando justamente do Qualiáguas, que eu já comentei, tá bom? Em termos de custo, só para vocês terem uma ideia, né? Essa estação ela foi implantada com recursos do CORE, tá? O valor foi da ordem de R$350 mil, tá? Para a implantação dessa estação. E a CETESB é responsável pela operação e manutenção dessa estação, só que o custo é elevado, né? Da ordem de 200 mil por ano, incluindo aí mão de obra, peças e tudo mais, tá? Então, inclusive, a gente está progressivamente aí, a gente está tratando com os comitês, né? Até da possibilidade aí da gente estar tendo recursos específicos para o custeio dessa operação e manutenção, tá? Nós já estamos em tratativas avançadas com o PCJ nesse sentido, né? Lá no PCJ, nós vamos ter aí 2 estações agora inicialmente, que estão sendo financiadas pela agência PCJ, né? E a operação dessas estações também será contratada pela agência PCJ. Por quê? Porque na CETESB nós já estamos no limite de pessoal, né? A gente não tem, a nossa equipe já não consegue mais absorver mais unidades, né? Mas o nosso pensamento tem sido esse, né? À medida que a gente for fazendo parcerias com os comitês, havendo interesse em se implantar mais estações, nós entramos com a nossa expertise, né, de especificar os equipamentos, de especificar como tem que ser a operação e manutenção dessas estações, e se for de interesse do comitê, ele financia essas ações para ter o dado 24 horas daquele corpo d'água que for de interesse, né? Agora eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se está aqui, está aqui. Nós fizemos aqui especialmente para mostrar aí nessa reunião um boletim de qualidade das águas, tá? Esse boletim, para essa estação Sorocaba, ele ainda não está sendo produzido, tá? Agora, ele pode vir a ser, tá? Dependendo aí do interesse, né, do comitê, desse grupo, né, e dos outros entes também, tá? Nós já produzimos esse boletim para algumas outras estações, né? E ele sai nesse formato aqui para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui nós temos o monitoramento automático do Rio Sorocaba, o boletim é de fevereiro de 2023, tá? Então, isso aqui são dados reais, tá bom? Eu vou aumentar só um pouquinho aqui para a gente conseguir ler. Aqui nós temos uma tabela interessante, que é o seguinte, né? No caso do Rio Sorocaba, ele está na classe 2, então nós temos aqui, dentro desses dados que nós conseguimos gerar nesse período aqui do boletim, que foi o mês de fevereiro, nós temos aqui os parâmetros que são previstos na CONAMA 357, que são pH, OD e turbidez, tá? Que nós medimos, né? E aí a gente já coloca aqui, olha, quantos % de cada parâmetro estão conformes e não conformes nesse período, tá? A gente vê que o pH está 100% conforme, agora o OD está 0,6 somente, né? E a turbidez deu 88% conforme. E isso a gente pode ver aqui do lado nos gráficos, né? Comportamento da condutividade, tá? Que lá ela fica em torno aí dos 150 microsiemens por centímetro. Do OD, né, a gente vê que ele chega a dar uma tangenciada aqui no limite CONAMA, que é de 5, né? Mas normalmente ele fica abaixo aí, ele fica aí na faixa de 3, 4, né? O pH, nós temos aqui as 2 linhas pontilhadas, que são o pH mínimo e máximo do CONAMA. Então, pH a gente tem um atendimento aí de 100%. Nós temos a temperatura da água também, né, com a evolução dela. E a turbidez aqui embaixo,
onde a gente vê aí uma certa variação, certamente por conta de estarmos no período de chuva, tá? Infelizmente, dada aí a pressa, a gente não conseguiu colocar nesse boletim os dados de chuva, tá? Mas é possível também a gente adicionar mais um gráfico aqui embaixo, com gráfico de chuva, tá? E se tivermos também algum dado de vazão ali nas proximidades, a gente também poderia adicionar essa vazão aqui no boletim, tá? A gente estava correndo aqui para tentar fazer um gráfico agora, um boletim, agora desse período do... Só um minutinho. Desse período de março, né? Mas a gente não conseguiu, tá? Não houve possibilidade aí de nós fazermos. A gente está com uma equipe muito pequena, bastante sobrecarregada, então a gente não conseguiu providenciar a tempo, tá? Mas é isso, né? Essa é a apresentação que eu queria fazer para vocês, e agora eu estou à disposição aí para dúvidas. Altivo, antes de abrir aqui a palavra, o Reginaldo está ali pedindo, mas eu já passo para ele. Tem uma pergunta da Viviane para saber se dá para identificar as causas da redução da qualidade da água naquele ponto, até porque a gente tem a contribuição de um rio logo acima, né, que é o Pirajibu. E eu queria te perguntar também se esse boletim que vocês fazem é mensal, semanal, tem uma periodicidade? Que vocês podem vir a fazer para a gente, né? Eu acho que é importante que a gente consiga que vocês façam, para saber o que vocês precisam para isso, porque é um conjunto de dados importante aqui para a região de Sorocaba. Desculpa, pode falar. Tá ok. Olha, essa questão do motivo, por exemplo, do OD estar em desconformidade aí com o padrão de qualidade, é algo que a gente teria que investigar melhor, tá? Porque, como eu disse, essa estação é muito recente, então nós estamos começando agora, estamos começando a perceber, a entender melhor o rio nesse ponto, tá? Então, isso é algo que a gente teria que trabalhar em conjunto com a agência de Sorocaba para poder pesquisar, tá? Qual o motivo da gente não ter uma qualidade melhor. E, em termos do boletim, a princípio, a gente poderia gerar esse boletim mensal, tá? Eu vou verificar aqui com a minha gerência se há necessidade de algum procedimento mais formal por parte do comitê, né? Se houver, eu falo aí com a Rosângela, né, que é o nosso contato aí, e aí a gente trata disso para viabilizar. Ok. Reginaldo, por favor, você pediu a palavra? Oi, bom dia a todos, bom dia, Altivo. Bom dia. André, bom dia. Bastante importante isso, viu, André? Essa foi uma questão bem interessante que a CETESB, junto com essa... Seria até que é uma parceria, né, que a gente tentou viabilizar isso. Agradecer, primeiramente, lógico, ao Altivo, pelo empenho, pela equipe. Obrigado. E é isso aí, André. Vai ficar numa situação bastante favorável para a gente. Por quê? Como o Altivo estava explicando em relação aos parâmetros ali, o que vai funcionar para a gente ali? Um gatilho, entendeu? Qualquer desconformidade que a gente consiga online identificar ali, está diminuindo o AD, ou está aumentando, vai ser importantíssimo para a gente. Daí a gente pode partir para campo, né? A gente talvez tenha uma resposta mais rápida, né? Que nós estamos ali, né? Já partir para campo para coletar e para tentar, com outras análises suplementares, né? Como o Tivo estava falando, DBO, DQO, a gente conseguir identificar isso. Então, uma situação bastante importante, agradeço, parabenizo a CETESB, né, pelo trabalho, importantíssimo para a gente. Como eu tive falado, uma coisa muito nova, a gente estava bastante perdido, né, André? O pessoal participou aí, lembra do começo, quando o rio estava com 1,7 metros cúbicos, foi muito difícil para a gente, foi muito complicado. O rio ele se comporta de uma maneira muito ativa, né? Cada hora é uma história, cada hora é um jeito.
Então, isso, graças a Deus, vai dar um norte para a gente, né? Vai acender a luz amarela ali, para a gente correr atrás, né? E tentar identificar e tentar determinar o que realmente está acontecendo no rio. Muito obrigado e parabenizo aí. Obrigado aí. Tchau. Obrigado, Reginaldo. Eu acho que vai ser realmente um bom aporte de dados para a gente poder entender um pouco melhor como é que funciona o rio. Tem algumas perguntas aqui no chat, Altivo. Alguns eu já vou, se você me permite, já vou até já respondendo. A Solange está perguntando se tem algum problema estar com oxigênio dissolvido tão baixo. Eu já vou falar para você, Solange, que problema há um pouquinho para o tratamento da água, porque isso indica presença de matéria orgânica, mas é o padrão para a classe 2, né, que está descumprindo nesse momento. Eu acho que é um problema, sim, a gente precisa ver como é que resolve isso, mas a solução não está lá naquele ponto, né? Está a montante disso, o que está entrando de matéria, pode ser esgoto, clandestino, pode ser drenagem urbana, precisa ver exatamente o que está acontecendo. A Rosângela está falando do boletim, então, Rosângela, como o Altivo falou, depois que ele te informar, por favor, nos informe se precisa de um ofício, alguma coisa, uma coisa mais burocrática para a gente ter esse boletim. O ideal é combinar com a Fundação Agência, até para a Fundação disponibilizar isso no site para todo mundo, uma vez por mês. Aí o Deia está perguntando sobre parâmetros de agrotóxico. O Deia, agrotóxico é complicado, não dá para fazer por sonda. Agrotóxico é uma metrologia mais delicada, geralmente faz com cromatografia, e não tem nenhuma tecnologia que permita identificar agrotóxico no geral. Você tem que saber o que você está procurando em termos de agrotóxico, né? Se é um organofosforado, um organoclorado. Eu acho que é importante a gente saber disso, mas não vai ser com uma estação automática que a gente vai conseguir fazer isso, nesse momento. Quem sabe no futuro, com uma tecnologia diferente, mas hoje não existe uma tecnologia para analisar agrotóxico de forma rápida. É sempre uma metodologia mais demorada, você tem que coletar a amostra, levar para o laboratório, geralmente é em sedimento, então você tem que abrir o sedimento, não é um processo rápido nem automático, como é o caso dessa sonda. Falei besteira, Altivo? Tá tudo certo? Nossa, muito melhor do que se eu tivesse falado. É isso. Eu quero agradecer, Altivo, pela sua apresentação. Não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma fala. Se alguém quiser, por favor. Está aberto. A Rosângela levantou a mão. Rosângela, por favor. Obrigada, André. Parabéns, Altivo, pela apresentação. É um ganho mesmo, né, essa medição aí no Sorocaba, como afirmou o Regis. Eu queria pedir, André, para que, quando fosse apresentado de novo aquele projeto que tem continuidade, que é a instrumentação do Quali-Quant, né, para que o comitê, na verdade, se atentasse para esses pontos que o Altivo pontuou, com relação à necessidade de juntar, né, ele falou, olha, se tiver um ponto de vazão ali, de medição de vazão, vai ajudar bastante, então, para que a gente possa ter esse olhar e possa levar também para eles e ver, continuar a acompanhar a rubrica de valores que são empenhados, tanto para a qualidade quanto para a quantidade, para que eles possam caminhar juntos e evoluir juntos. Olha o ganho que vai ser essa estação para a gente. Muito obrigada, André. Obrigado, Rosângela. A gente tem que ver, eu acho que você fez uma fala muito importante, porque a gente tem que incluir isso no projeto e garantir manutenção, né? Porque uma coisa é implantação, outra coisa é manutenção. A gente sabe, aqui na universidade a gente usa também esse tipo de sonda multiparamétrica e ela dá uma manutenção meio boa, assim, constante, né? Ainda mais se você está usando nesse tipo de análise online, constante e tudo mais. Então, a gente tem que garantir não só recursos para a instalação de novos pontos, inclusive de vazão nessa região, como de manutenção. Pode falar, Rosângela. Perdão, André, eu esqueci que esse boletim que vai ser gerado, né, que
pode ser gerado, que ele venha fazer parte da sala de situação. Obrigada. Sim. A Ildeia está falando sobre a questão do agrotóxico. Eu também acho, Ildeia, eu acho que a CETESB faz alguma coisa no sedimento do reservatório de Tupararanga. Não tenho certeza, que tem um dos modelos que a CETESB usa, que é de o IET, né, de qualidade, não é o IET, é o outro índice, de qualidade da vida aquática, que eles fazem análise de toxicidade do sedimento, que pelo menos dá para dar uma visão da existência ou não de alguma coisa tóxica no sedimento. Não dá para precisar qual é o agrotóxico, mas dá para saber se o sedimento é tóxico ou não. Mas é lá em cima na represa. Eu acho que o ideal é que a gente também aumente esse número de pontos no Rio Sorocaba. Isso, a Rosângela falou, é na represa que é realizada essa análise. A Eleusa está dando os parabéns só para a CETESB, para essa apresentação, e que todo mundo aqui está, não só a Eleusa, mas vários já colocaram a ideia de a gente aumentar o número de estações automáticas como essa, né? Sabendo que é um custo elevado e que a CETESB precisa de pessoal, porque não é só instalar, tem que analisar os dados, receber os dados, e a gente vai fazer todo o esforço aqui que o comitê pode fazer para conseguir dar esse apoio para a CETESB, para a gente conseguir aumentar esse monitoramento do Rio Sorocaba. Não só do Rio Sorocaba, mas especialmente para nós aqui do Rio Sorocaba. É isso. Alguém mais gostaria de fazer alguma outra fala? Se não, vou agradecer ao Altivo. Obrigado, viu, Altivo, pela presença e pela apresentação. Esperamos que a gente consiga aí fazer esse intercâmbio para que os dados cheguem o mais rápido possível aqui para o pessoal da bacia, e espero que vocês consigam manter essa estação aí durante bastante tempo, para a gente ter uma série histórica importante do Rio Sorocaba. A gente sabe, tradicionalmente, que o OD, saindo de Sorocaba, está um pouco baixo, é meio histórico já, pelo menos pelos dados da CETESB, mas a gente precisa batalhar para que a gente pelo menos volte à classe 2, esse rio, né? É uma outra luta do Comitê de Bacia. Rosângela, você quer falar mais alguma coisa? Por favor, André. O Altivo citou que está em implantação o Quali Águas. Quando isso tiver num ponto que possa ser apresentado, que a gente possa fazer o convite a ele ou a quem for responsável, para poder vir ao comitê, pode ser? Pode, eu acho importante também. Esse Quali-Água, pelo que eu entendi, vai ser um sistema aberto, né, que todos possam consultar, como já tem alguns sistemas de vazão do DAE que permitem essa consulta pública, eu acho que é muito importante. Assim que tiver encaminhado, Altivo, quando tiver numa como é que eles chamam? Uma versão beta, você traz para a gente aqui, para a gente poder divulgar e colocar para todo mundo a necessidade e a importância disso. Tá ótimo. Obrigado, Perfeito. viu? Eu que agradeço. Um abraço. Obrigado. O nosso último ponto hoje é a aprovação da ata da reunião anterior, não é isso? Cadê o pessoal da fundação para me dizer se é isso mesmo? É isso. Qual que era a reunião? É a 55ª. Você consegue colocar aí para gente? Sim, só um minutinho, André. Tá. Eu esqueci da fala do Gomes. Dá tempo, sim. Eu acho que dá, porque são ainda 15 para as 11. A gente pode encerrar umas 11 e pouco, então, se o Gomes quiser apresentar, só depois que a gente aprovar aqui essa memória técnica, a gente já passa para o Gomes a fala. Então, é da reunião do dia 27/2, né? Esse segundo ponto de pauta não aconteceu no dia 27, foi trazido para cá, né? Então, foi isso que foi acabado de apresentar. E estava disponível lá, não sei se alguém gostaria de fazer alguma sugestão, correção para a ata da reunião do dia 27/2.
É um relato do que foi discutido. Naquela reunião, acho que a gente não tomou nenhuma decisão de mudança, de vazão, nem nada disso, era só de acompanhamento mesmo. Bom, está aberta a palavra. Se alguém tem alguma sugestão de modificação, de alteração ou de correção, por favor, se manifeste. Bom, não havendo nenhuma manifestação, vou pôr em votação. Aqueles que concordam continuam como estão. Os contrários à aprovação dessa ata ou que queira se abster, por favor, se manifeste. Bom, não havendo manifestação, vamos dar como aprovada a memória técnica da 55ª reunião do GT Crise Hídrica. E já no caminho, vamos passar a palavra para o Gomes, que trouxe informações sobre aquele loteamento, eu já esqueci o nome, desculpa, Gomes. Eu sou ruim para nome, mas o Gomes vai falar. Obrigado. Acho que não estamos ouvindo você, Gomes. Acho que o microfone está desligado. O fone me ouve agora? Sim, sim. É o fone, eu tirei o fone aqui. Bom dia, André, bom dia a todos. Então, conforme foi dito na última reunião, eu tinha uma visita técnica a ser realizada nesta semana que estamos. No entanto, foi muito importante eu ter antecipado, André, até porque a visita foi feita na sexta-feira, e na quinta-feira nós tivemos uma chuva local lá bem relevante, tivemos ali cerca de 50 milímetros, justamente no pluviômetro desta propriedade, né, onde nós fizemos a vistoria. Eu trouxe algumas fotos, André, só para poder constatar, e depois eu faço algum comentário, só para o pessoal ter uma noção, porque eu acho que nem todo mundo conhece lá a área, se me permitir, eu poderia compartilhar. Pode pôr. Tá na tela aí, André? Estamos vendo, sim, Gomes. Deixa eu ver só, acho que não... Deixa eu... Espera um pouquinho. Que travou aqui meu computador, não sei... Aí, agora sim. Ok. Bom, só para iniciar, demonstrando que é uma atividade regulamentada, está devidamente licenciada pelo órgão competente, no caso o CETESB, né? Então, fiz questão de tirar a sinalização das placas, identificando, conforme o próprio regramento ordena, né? Que a atividade apresente aí as autorizações emitidas. Aqui, esta atividade, ela iniciou-se, né, para parte dos integrantes aqui, como Estância Aires, ela foi licenciada com a nomenclatura de Ecolotes, e ela está sendo comercializada pelos empreendedores que transformaram, então, a atividade como um loteamento denominado como Porto Fino, tá, André? Então, aqui é uma área já com arruamentos já colocados com sistema asfáltico, sistemas de drenagem. Então, esta área dessa foto que nós estamos apresentando já é uma área, inclusive, que já foi feita uma solicitação junto à CETESB, que é o órgão licenciador, para fazer as vistorias e também atender verificar se as exigências foram atendidas para a emissão da licença de operação para esta área que nós estamos verificando na imagem, tá? Esta lagoa aqui é uma das 3 lagoas que recebem o tratamento da estação de tratamento de esgoto, e posteriormente dela tratada na ET, lançada em uma nas 3 lagoas, esta água é utilizada para a irrigação dos campos de golfe e também de toda a área verde do loteamento. Aqui a ET, esta ET é uma ET de sistema terciário, que nem eu mencionei na última reunião, foi uma exigência, inclusive, do Conselho Gestor,
e também na ocasião da CETESB. Então, aqui nós temos os tanques, aqui é a reservação da água pós-tratamento, que depois desse tanque, que ela é recalcada para aqueles tanques lá embaixo, conforme eu demonstrei na foto anterior. Aqui é o sistema de gradeamento, esses tanques eles estão cheios agora para verificar possível vazamento, tal, é um procedimento normal, né, que existe a necessidade de encher eles para que possa verificar a funcionalidade e também eventuais sistemas de vedação. Aqui também é a mesma coisa, os tanques que fazem o sistema de tratamento. Aqui a imagem, essa aqui é a estação de tratamento de esgoto, tá? Sistema terciário. Destacamos que tanto a ET como as 3 elevatórias, elas dispõem de um pulmão e também de um sistema de geradores. Então, isso nos dá a garantia duplamente de que o vazamento não vai ocorrer, porque além do pulmão tem o gerador. Aqui, no caso, uma das elevatórias, um total de 3, essa é uma das elevatórias, adicionadas aqui do sistema e também o pulmão, adicionado também com o gerador. Isso nas 3 contemplam e a ET também. É importante destacar que ao longo da rede coletora e também de recalque, nós temos um total de 8 postos de monitoramento de águas subterrâneas, que é para que possa ser verificado uma eventualidade de vazamentos quando do funcionamento do sistema de recalque e também de rede coletora. Eles foram estrategicamente colocados de acordo com as orientações da CETESB, para que possa ser feito monitoramento. Além desses 8 poços subterrâneos, eles também realizam o monitoramento em 3 pontos das águas superficiais, no caso da represa Itupararanga. Aqui é uma imagem um pouco mais distante, para a gente poder entender. Então, lá em cima, é a parte que está guardando LO, está com arruamento, e tem uma outra parte que eles começaram a fazer as ruas internas, né? Por isso que a gente vê essa movimentação. Nessa foto ampliada também, a gente vê essa faixa um pouco mais verde aqui, ó, acompanhando, é a área verde do condomínio, e aqui é a área onde a CCR começou a direcionar os plantios aqui. Eu tirei essa foto um pouco mais ampla para a gente poder entender que, de fato, existe uma movimentação aqui, tá, pessoal? Então, estão fazendo, sim, o arruamento, tudo, mas, no entanto, o que a gente pode observar aqui nessas fotos mais aproximadas, mais uma vez, aqui a área verde do plantio realizado pelo empreendedor, destaco que são cerca de 60 mil mudas que serão plantadas pelo próprio empreendedor na área. Não sei se todos sabem, aí era um sítio, né, criação de gado, então era pouca arborização, era mais piquetes de pasto. Então, achei bem interessante esse plantio e direcionamento dessa quantidade de árvores. E essa parte aqui, onde está com os traçados aqui, já é o plantio de um TCRA da CCR, que nem eu mencionei, acompanhando as cotas e os limites definidos pela própria CBA, para não interferir nas áreas não autorizadas. Esta foto aqui também demonstra perto a área já plantada por eles e aqui a área de plantio iniciada pela CCR. O que nós temos que observar é que a área que está com movimentação de terra está à nossa direita da imagem, então a gente não vê nenhum tipo de carreamento de solo aqui na área de plantio que antecede o reservatório, tá? Aqui, então, eu andei todo esse traçado aqui para observar se poderia existir ou se estava existindo algum tipo de carreamento. Ó, para vocês terem uma ideia, a movimentação acima, então aqui a área verde do loteamento e depois a outra área de plantio antecedendo. Apesar de a gente ver todas essas situações aqui, aqui tem como se fosse uma curva de nível, né, para segurar a situação antes da área verde, inclusive, deles. Aqui, mais uma vez, em outra posição, então tem aqui os traçados, tá vendo, do plantio. Aqui, não sei se vocês conseguem observar, tem uma estaquinha verde, que aqui é a cota, então é daqui para cima que foi feito esse plantio da compensação, daqui para baixo é os limites de operação da CBA, que também antecede o reservatório. Aqui tem um cul-de-sac, essa aqui à direita tem uma área em movimentação, mas a gente já observa que existe um dispositivo, né? Então, ali do sistema de drenagem, cai nessa caixa, faz aqui um
um dissipador da energia toda antes de prosseguir para aquela área verde do plantio. Que os dissipadores em uma outra posição, aqui é um dissipador da área já implantada, né? Aqui de uma outra posição também, a foto, demonstrando que não houve carreamento. Aqui é uma área bem no meio de onde está tendo a movimentação com o arruamento, então a gente vê que eles colocaram um sistema de drenagem, e aqui é como se fosse umas cacimbas, né? Umas caixas de contenção. Então eles fizeram umas escavações, onde a eventualidade da água chega aqui, o sedimento fica e o transbordo vai à frente, tá? Então, todos os pontos de movimentação estão implementados com esses dispositivos. Aqui é uma outra lagoa interna deles, que também recebe o recalque da estação de tratamento de esgoto, e tem a água dessa ET utilizada para a irrigação nos sistemas de jardinagem de golfe deles lá. E é isso aí, pessoal. Eu trouxe poucas fotos, mas tenho outras, depois posso compartilhar. Se tiver alguma dúvida, sigam aqui à disposição para trazer as informações. Então, assim, André, andando tanto na parte onde já está pavimentada, que está aguardando a LO por parte da CETESB, os dispositivos de dissipadores já foram implementados e não consta nenhum tipo de prejuízo de carreamento nessa área já instalada. Na área onde está sendo implementado o arruamento, como se fosse uma fase 2 desse empreendimento, vamos falar assim, talvez fica mais fácil, né? Mesmo com os trabalhos em andamento, dispositivos estão implementados para o não ocasionamento de nenhum tipo de carreamento, que foi comprovado através das fotos, que antecede a área verde. Então, mesmo na área verde, não foi observado nenhum tipo de carreamento. É contido nesses dispositivos a montante da área verde. Ok? E o sistema de drenagem, ele tá levando a água da região para onde? O sistema de drenagem vai para a represa, André. O sistema de drenagem do arruamento são todos colocados dissipadores de energia. Alguns é feito tipo aquelas contenções, né? Caixa de contenção, e o transbordamento naturalmente vai para a represa após passar pela área verde. Então, todos os dissipadores migram para uma área verde, então a água passa por essa verde até chegar na represa num sistema de escoamento natural, vamos dizer assim. Ok. Bom, está aberta a palavra. Alguém gostaria de falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? A Rosângela disponibilizou no grupo do WhatsApp o link do licenciamento desse loteamento. Logo após a última reunião que a gente fez na semana passada. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, aparentemente o loteamento está seguindo o que foi solicitado pelo comitê e pela CETESB, inclusive com uma estação de tratamento terciária. Quem que vai operar a estação, Gomes? É o próprio empreendedor ou depois vai ser doado para a Sabesp? Não, Piedade é Sabesp, né? Piedade é Sabesp. No entanto, a diretriz já disse ao empreendedor que a Sabesp não tinha condições de operar. Então, ali é uma empresa contratada. Inclusive, eu conheci a bióloga responsável pela empresa, e eles que vão operar isso de uma maneira verticalizada, vamos dizer, por responsabilidade deles. Tanto a ET como a ETA, eles também têm uma ETA lá, que faz a captação em Tupararanga, trata e vai distribuir para os condôminos, como também as 3 elevatórias. Todo o sistema de água e esgoto será ali administrado por eles mesmos. Tá, e é pago pelos próprios moradores, né? Isso, justamente. A Solange está perguntando que a água de escoamento que vai para a represa pode ter relação com aquele problema que a Águas da Votorantim apresentou? Pode ter contribuído, Solange, mas não necessariamente é o principal responsável, né? Tem a drenagem de toda a bacia ali. A gente imaginou que houvesse um excesso de drenagem, mas pelas fotos do Gomes parece que o empreendimento sozinho não consegue ser responsável pela mudança na qualidade de água de Votorantim. Acho que tem mais a ver com a drenagem de toda a bacia, né? Não só desse empreendimento. Mas lógico que na hora que você coloca um empreendimento que tem impermeabilização de solo, você tende a aumentar a quantidade de material que vai parar na represa.
mesmo com todos os equipamentos de drenagem que são elaborados para evitar que vá de forma in natura e rápida para a represa, alguma coisa vai com certeza para a represa. Tá? Mas não acho que seja, pelas fotos pelo menos que o Gomes mostrou, não acho que seja esse empreendimento sozinho responsável por essa redução de qualidade. Mas também é só achômetro, viu, Solange? Pode ser que seja, mas aparentemente não é. Até a minha ida de uma maneira antecipada, André, foi justamente por conta das chuvas de quinta. Então eu falei, poxa, agora se eu chegar lá eu vou conseguir comprovar aí se de fato houve um carreamento de uma consideração importante, vamos dizer assim, é que nem você mencionou, né? Os dispositivos estão implementados justamente para minimizar ou conter qualquer tipo de carreamento, mas na proporção a gente vê lá que os dispositivos estão funcionando bem, né? Então até aquela área verde que eu apresentei, nem até ali está chegando. A gente vê que está contendo bem a parte sedimentar, né? Mas é que nem você mencionou, não exclui a contribuição, né? Mas ela está chegando de uma maneira bem reduzida, vamos dizer assim, né? A minha preocupação talvez seja mais uma preocupação de médio e longo prazo de manutenção dessas estruturas, né? Já que vai depender dos condôminos. O que a gente vê é que muitas vezes essas estruturas acabam sendo abandonadas porque não se sente que isso seja importante no médio e longo prazo, né? Como não vai ficar de responsabilidade da Sabesp ou da prefeitura essa manutenção do sistema de drenagem, aí já é um outro problema. Fala, Gomes. Não, só para complementar, né, André? Apesar de ser um sistema autônomo, vamos dizer assim, de responsabilidade dos condôminos, né? Tanto a ET como a ETA, ela não está exclusa das fiscalizações e monitoramento de acompanhamento da CETESB, que é muito bem elaborada, dentro das mesmas diretrizes dadas a qualquer outra empresa de saneamento. E quanto à drenagem, os dispositivos também, pelo menos até o momento implementados, são funcionais. É o que você mencionou, basta saber depois se a manutenção será dada e essas coisas todas. Mas, dentro do possível, acho que também estaremos sempre vistoriando, eu sempre realizo as vistorias de uma maneira periódica, em toda a bacia, dentro das possibilidades, mas tem uma rotina de, no mínimo, 4 vezes ao ano, eu fazer algo mais intenso, né? E estando eu, continuarei, e não estando, estarão alguns ou todos daqui que poderão solicitar que possa ser implementada essas visitas de comparativos e de melhorias também. Eu acho que é isso que é importante. É isso. Obrigado, Gomes. Alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Bom, ninguém solicitou acréscimo, então acho que todos estão já informados e a gente pode encerrar a reunião de hoje, lembrando que a próxima é na próxima segunda-feira. Nós vamos manter ainda semanal até pelo menos o final de março, para a gente acompanhar essas chuvas de março aí, fechando o verão, com esperança no nosso coração que a partir de abril a gente consiga fazer a cada 15 dias. Mas vamos acompanhando, porque não dá para descuidar. E agradeço a todos pela presença e pelo apoio aqui, né? E nós temos plenária do comitê, é isso mesmo. Dia 24, que é na outra sexta-feira, não é nessa próxima, dia 17, é na outra sexta-feira, que vai ser lá no núcleo etc. da UFSCar, do lado do antigo Extra, agora acho que esqueci o nome, mas não é mais Extra. Não vou lembrar. Mas era onde era o Extra da Santa Rosária. Açaí. Isso, Açaí. Obrigado, Mauro. Açaí. Então, do lado da Açaí, lá da Santa Rosária, vai ser... Inclusive, nós estamos tendo a eleição da nova diretoria do Comitê de Bacia para o biênio 2023-2024. Espero que todos possam comparecer e agradeço a todos aqui pela presença. Boa semana para todos, se cuidem, e vamos com fé. Até mais. Tchau, tchau.